Comigo nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus através de Mateus. Eu abro no capítulo 13, os versículos 1 ao versículo de número 3. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Essas palavras: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Bem, nosso tema nesta porção da palavra de Deus nesta manhã é o significado das parábolas do Senhor Jesus Cristo e 4 tipos de ouvintes do Evangelho. Que está o Senhor Jesus Cristo nos dando a chave da compreensão de todas as suas parábolas, e nesta parábola em específico, discriminando ou separando, mostrando aos seus discípulos 4 tipos de pessoas que ouvem, de ouvintes do Evangelho da graça redentora. Bem, o Senhor Jesus Cristo, você sabe por sua leitura do Evangelho, ensinava as multidões por parábolas. A maior parte do seu ensino, na verdade, foi realizado por parábolas. Você pode contar entre 36 a 44 parábolas declaradas pelo Senhor Jesus Cristo. Tudo depende da maneira como você organiza, agrupa as parábolas. Se você unir as parábolas mais curtas em uma só, algo em torno de 36. Se você separá-las, como nós cremos deve ser feito, em torno de 44 parábolas declaradas pelo Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós lemos que há momentos no Evangelho em que o Senhor Jesus Cristo somente ensinava as multidões por parábolas e nada lhes dizia senão por parábolas. Parábolas dominavam o seu ensino, assim como os milagres dominavam as suas atividades. Mas não é uma surpresa isso, porque os profetas nos dizem que quando o Messias chegasse, ele falaria, abriria sua boca em parábolas, em sabedoria. Você pode ler sobre isso em Isaías 6, 28, em alguns salmos também. Assim, as parábolas deveriam estar presentes, sempre presentes, no ensino do Senhor Jesus Cristo Salvador. O que são essas parábolas? Bem, o termo traduzido aqui por parábolas, o original grego, traz a ideia, para, do grego, não é uma preposição, colocar-se algo do lado de algo, uma coisa ao lado de outra coisa, em paralelo, com o intuito de comparar uma coisa com outra, ilustrar algo a partir de algo mais. Isto é uma parábola, uma definição do que seja parábola. E parábolas no ensino de líderes, de rabinos, de mestres na antiguidade de Israel era algo muito comum. Isso não foi criado pelo Senhor Jesus Cristo, isso era parte do ensino dos rabinos. Estas parábolas ou ilustrações no ensino funcionavam como uma espécie de recurso visual. Uma ilustração que leva a mente a visualizar, a compreender de uma maneira mais ilustrativa aquilo que foi dito na prosa. É um recurso visual, ela esclarece a mensagem, ela define com mais clareza, pontua com mais clareza aquilo que foi dito através de um recurso visual do que foi dito. Uma maneira de explicar verdades profundas, difíceis de se comunicar por palavras, usando parábolas para clarificar este ensino profundo. Ou seja, o objetivo das parábolas era manter o ensino claro, simples, ilustrar, torná-lo compreensível. Assim o Senhor Jesus Cristo sempre usava parábolas, porque o seu objetivo é que o reino de Deus fosse declarado e o Evangelho fosse compreendido. O contexto em que nós estamos aqui no capítulo 13, iniciado no capítulo 10, ainda é o treinamento dos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo, se você prefere, o seminário do Senhor Jesus Cristo. Ele está treinando os seus 12 apóstolos. Nós lemos que aqueles 12 discípulos que seguiam o Senhor Jesus Cristo de uma maneira informal, são lá no capítulo 9 em diante, separados por Cristo, agora nomeados não mais como discípulos apenas, mas apóstolos enviados. Eles entram, eles ingressam no seminário do Senhor, e a aula inaugural, mestra, é o Sermão do Monte. E aqui nós temos o segundo maior sermão do Senhor Jesus Cristo, e é dirigido também aos discípulos, e o contexto ainda é o treinamento dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor estava ensinando os seus servos
como entender suas parábolas. Ele estava ensinando também uma lição específica aos discípulos através desta primeira parábola específica. Por meio desta parábola, ele irá ensinar os discípulos a compreenderem todas as demais parábolas. Aqui estão os discípulos de Cristo, nós também, ao nos tornarmos discípulos de Cristo, aprendendo com o Senhor. E ele nos dá na mão a chave para abrir, para compreender o seu ensino em parábolas, a chave de compreensão de todas as parábolas. E esta primeira parábola aqui, chamada de a parábola do semeador, veja, ela é a chave de interpretação de todas as demais 43 parábolas do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me tentar colocar da seguinte maneira, talvez você aprecie música clássica em uma orquestra, um agrupamento de instrumentos de diferentes naipes, seja ela filarmônica, sinfônica e às vezes mesmo de câmara. Há ali no naipe de cordas, no grupo de instrumentos de cordas, um violinista principal. Ele é chamado de Spala. E o que ele faz? Ele fica próximo ao maestro. E o Spala, ou o violinista principal, ele irá manter o naipe dos instrumentos de corda. E também, é claro, ele irá afinar toda a orquestra. Você já foi a alguma apresentação e ali está o violinista fazendo aquele som estranho. Você pensa, o que eles estão fazendo? Ele está afinando toda a orquestra. E todos começam a tocar, alcançando a afinação. Ele fica na frente. O maestro, quando entra, normalmente aperta a mão dele e sobe ali ao seu palanque para começar. Ele está junto com o maestro e ele irá como que interpretar a condução do maestro aos demais instrumentistas. Ele está na frente. No Evangelho de Marcos, de Lucas e aqui em Mateus, esta é a primeira de todas as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Ela vem na frente. Ela interpreta as demais. Ela estabelece o naipe, a compreensão, a maneira de entender as demais parábolas do Senhor Jesus Cristo. Essa é a parábola-chave aqui na mensagem de Cristo. Se você ler comigo em Marcos, no capítulo 4, versículo 13, o Senhor que nos diz isso. Marcos 4, 13, os discípulos chegam a Cristo e lhes pergunta em particular o significado desta parábola do semeador. E o Senhor disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como podeis entender, ou como entendereis todas as parábolas? Porque esta é a chave das demais. Se vocês não compreendem esta, que explica todas as demais, a maneira de compreender as demais, como entendereis todas as demais? Ou seja, esta é a chave, esta parábola é a parábola principal. O Senhor nos dá, através dela, a chave de compreensão das parábolas. Se você compreende esta parábola nesta manhã, então você entenderá a maneira correta de ler todas as demais parábolas do Senhor Jesus Cristo. E todas elas, queridos amigos, marcam isto. Elas falam sobre o reino de Deus. Salvação. Quem está fora deste reino, quem está dentro. O que impede alguns de entrar para dentro deste reino. Como é entrar neste reino? Arrependimento, fé no Senhor Jesus Cristo, o que é deixado para trás. Os tipos de pessoas que nós encontramos aqui. Assim, esta parábola, como as demais, são salvíficas. Mantenha isto em mente. Elas não são apenas ilustrações morais. Sim, há um elemento moral, ético a ser aprendido nas parábolas. Por exemplo, a mais conhecida das parábolas é a do bom samaritano. Até pessoas que nunca tocaram numa Bíblia já ouviram a parábola do bom samaritano. Há uma lição moral, ética ali, não é? Qual é? Que você, que eu, devemos ajudar qualquer pessoa que em uma situação de urgência, de vida, entre nosso campo de influência, esteja ali. Nós não podemos virar a costa para essas pessoas. Esta pessoa, quem quer que seja, mesmo que meu inimigo, se eu encontro em uma situação de vida ou morte, ou de grande emergência, ela se tornou o meu próximo. Você percebe? Este é o meu próximo, não só meus familiares e meus amigos. Esta é a lição moral, ética. Mas claro, lembre-se, há o elemento principal, que vai além do elemento ético, o elemento salvífico. Por exemplo, nesta mesma parábola do samaritano, o bom samaritano, Cristo é este samaritano. Os discípulos e a multidão não entenderiam com clareza esta parábola quando ela foi dita. Havia ali um pavio naquela parábola, que foi acendido ali quando o Senhor Jesus a contou, a disse, e ela explodiria, assim por dizer, seria compreendida após a morte e a ressurreição de Cristo. Como assim? Ele fala sobre um bom samaritano que
no lugar dos judeus, do sacerdote, do levita, que deveriam mostrar esta misericórdia, este amor ao homem abatido, destruído. Este samaritano, que é rejeitado pelos judeus, desprezado pelos judeus, tratado como não judeu, foi quem o ajudou, foi quem demonstrou a misericórdia de Deus. Se soubesses o que é misericórdia, você se recorda? E você se recorda também, eles entenderiam depois da morte de Cristo, da sua ressurreição, eles parariam e diriam: ah, ele estava falando naquela parábola sobre si mesmo. Ele é o samaritano da parábola. E os judeus e nós o tratávamos como samaritano. Quando os judeus queriam diminuir Cristo e desprezá-lo, o que eles usavam, o que eles falavam? Esse homem não é um judeu, ele não é um descendente de Abraão, é um falso judeu, é uma mistura, é um pagão judeu, é um samaritano. Ele era este samaritano. E começou a parábola que levou aquele homem enfermo, quase morto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou a nossa culpa naquela cruz, e pagou, e nos redimiu, e enviou o seu Espírito então aos nossos corações, e ao partir deixou o seu Espírito e a sua igreja para o cuidado daqueles que ele salvou. Assim há o elemento salvífico em cada parábola, e exatamente esta chave de compreensão. Querido amigo, querido irmão, Cristo Jesus, a sua pessoa, é a chave de compreensão não somente da parábola, mas também de toda a Escritura. Ele é este cabo, este fio que perpassa todos os livros da Bíblia. E se você perde de vista Cristo, a sua pessoa, então você não compreenderá com clareza a palavra de Deus. De fato, se você perde de vista a pessoa do Senhor Jesus nesta vida, você perde a vida, você perde tudo. Assim, Cristo Jesus é a essência, salvação é a mensagem principal de cada uma dessas parábolas. Mas eu devo seguir em frente. Os discípulos fizeram ao Senhor, no versículo 10, uma pergunta. Eles dizem: e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Bem, eles estavam, me parece, preocupados com o povo, com que o povo entendesse, com que o povo compreendesse. Em outras palavras: Senhor, por que o Senhor não fala para eles como o Senhor fala para nós? De maneira direta, clara: vocês são pecadores, estão indo para o inferno, o caminho de salvação é este, o único meio de reconciliação é este, vocês são pecadores, pobres, cegos. Por que o Senhor não fala desta maneira direto com eles? Mas por parábolas. Há muitas razões, na verdade. E nós vemos isso em alguns momentos. Se o Senhor falasse de uma maneira muito direta sobre estas coisas ao longo deste período curto do seu ministério na terra, haveriam grandes dificuldades, haveriam revoltas. Você percebe uma ocasião em que ele fez exatamente isso, falou sem parábolas ali em Nazaré, quando abriu a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, e ele disse: é isto que Isaías está dizendo, isto se cumpre em mim, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, isto se cumpre diante dos vossos olhos. E ele seguiu em frente dizendo: mas esta salvação não é dada somente aos judeus, é também aos gentios. E foi neste ponto que eles se revoltaram. Os gentios receberão também a salvação de Deus, a promessa de Abraão. E o que eles fizeram? Eles tomaram o Senhor Jesus Cristo e o constrangeram e o levaram ao topo do monte onde fora construída aquela vila, para o precipitar e o destruir nas pedras. Assim, se todas as vezes que ele ensinasse, ele falasse desta maneira direta, seria de grande perigo aos seus discípulos. Eles deveriam ser protegidos ainda. E haveria uma revolta em todo lugar. E as pessoas não ouviriam a mensagem. Assim, ele também se utiliza de parábolas. Em outras palavras, a parábola, ela meio que cega um pouco o fio da espada. Ela não vem tão cortante. Deixe-me fazer uma pequeníssima aplicação aqui, porque nós estamos falando do Evangelho, de dizer, de falar, de proclamar o Evangelho. Queridos amigos, nós às vezes, na maioria das vezes, precisamos ser assim, nosso evangelismo pessoal, no lar, nas ruas. Nós devemos tomar o cuidado de não usar estas palavras tão diretas. E estar conversando com uma pessoa que nós nunca vimos ali por alguns breves momentos e trovejar sobre a pessoa: você é um ímpio, pecador, e você é isso, e você está morto, e você está indo para o inferno, isso, aquilo. Você vai perder o ouvinte. Nosso desejo é ganhá-lo, não acusá-lo apenas.
E o que nós fazemos então? Nós fazemos isso às vezes de uma maneira mais direta e gradativamente vamos nos aproximando desta realidade para tocar no caso específico da pessoa. Como um bom ouvinte, você já deve ter percebido isso aqui deste púlpito, não é? Para um pregador há uma grande vantagem, porque quando ele está pregando de um púlpito, ele não está falando de maneira particular a uma só pessoa, ele não está falando a uma só pessoa especificamente. Assim ele pode ser mais direto, mais incisivo, mais cortante, palavras mais diretas, porque ninguém vai tomar para se dizer, só para mim, eu estou aqui sozinho, ele está citando o meu nome, sou eu me ofendendo desta maneira, etc. Não. Mas quando nós estamos lidando um a um com alguém, então nós devemos tomar este cuidado, e assim nós entendemos isso das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Uma boa maneira de lidar ao apresentar esta mensagem, às vezes do Evangelho, você percebe isso deste púlpito, é que nós começamos de uma maneira geral, genérica. O mundo, a sociedade, o homem pecador. Então começamos a reduzir a lente, o zoom deste foco, e as pessoas em nosso meio. De repente, eu, então você. Isso é muito melhor, não é? Porque nós estamos trazendo a palavra de salvação, a verdade gloriosa de Deus. E essa é uma mensagem de misericórdia, que deve convencer o pecador, que está cheio de orgulho e pronto a rejeitar esta palavra. Sim, há momentos em que se deve, como eu disse no púlpito, porque eu não estou falando de uma maneira específica a uma pessoa, a lei deve trovejar, é claro. Estas grandes advertências devem ser soadas com o tom em que elas são soadas aqui. Mas em nosso ministério pessoal, nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo e suas parábolas salvíficas. Bem, esta é uma das razões porque ele falava em parábolas, mas a resposta direta do Senhor à pergunta dos discípulos vem no versículo de número 11. Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Há uma palavra que deve ser destacada aqui nessa resposta. Mas a vós é dado conhecer, lhes é dado. É um ato de misericórdia de Deus, da parte de Deus para com um pecador. É Deus quem dá a este indivíduo a graça. É Deus quem vence a rebelião natural, a resistência natural de um pecador à mensagem do Evangelho. É Deus quem vence a cegueira e a surdez do pecador. É Ele quem dá esta graça. A vós é dada. É claro que Ele não está falando apenas aqueles 12 apóstolos, mas há muitos que ouviam e compreendiam e criam na palavra de Deus. É Ele quem dá a graça de vencer a nossa rebelião natural e de pôr dentro de nós preocupação com o estado de nossas almas e a eternidade e buscar ao Senhor. A vós é dado compreender estas coisas. E aqui, queridos amigos, nós chegamos no limiar de um paradoxo, né, nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Há aqui, talvez você tenha percebido, não só nesta, mas boa parte do ensino do Senhor Jesus Cristo e nas parábolas, algo que não parece encaixar. Há uma certa ambiguidade intrínseca no ensino aqui do Senhor Jesus Cristo, e você vê isso muitas vezes. Porque ele diz, a vós é dado ouvir e compreender. Versículo 13. Por isso, mas a eles não, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem. Mas espera aí, as parábolas não são para clarificar, para que se veja melhor? Para que ouvindo não ouçam, não ouvem, nem compreendam. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Aqui está o paradoxo. Aqui está esta, você pode colocar neste termo, esta ambiguidade que vem junto com cada parábola no ensino. Como assim?
Bem, ele diz, para que os que pensam que compreendem, não compreendam. É isso que ele quer dizer. Ele se refere a pessoas que ouvem, se assentam para ouvir o Evangelho de Cristo, mas elas são cínicas e irônicas ao ouvirem. E elas se sentam relaxadamente como pessoas superiores à palavra de Deus para julgá-la, para interpretá-la da sua maneira e colocá-la de lado e rejeitá-la. Elas se assentam como juiz para ouvir a palavra. Eu já sei onde este pregador quer chegar. Eu já ganhei, já sei onde ele quer chegar. Não vai me enganar. Eu já entendi, já ouvi isso muitas vezes. E essa mensagem não me convence. E pode vir de qualquer maneira. Eu estou com meus ouvidos fechados intelectualmente e meus olhos eu fecho para não abrir. Eu julgo esta mensagem. Eu sou cínico a respeito disso. Todos são hipócritas. Esta história de perdão, de arrependimento, eu estou acima destas coisas. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Você compreende aqui? Ele segue dizendo, por quê? Porque eles ouvem, mas não compreendem. Ouvem o Evangelho, entendem a lógica, a estrutura, o silogismo, o que é dito, os conceitos, mas não compreendem esta mensagem e o seu poder. Porque eles veem estas realidades espirituais, mas não as enxergam com clareza para a sua vida. Versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram, observe, de mau grado com seus ouvidos. Eles ouvem. Mas eu sou cínico a respeito desta mensagem. E fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Essa é a glória do ensino do Senhor Jesus. Lhes é dado, não lhes é dado. Bem, eu não posso fugir de tocar nesta grande, eterna verdade da palavra de Deus. Lhes é dado a eleição divina, não lhes é dado. Mas eu devo recordar a cada alma aqui presente que aqui está a glória e a maravilha da palavra de Deus. Quando nós tentamos colocar a palavra de Deus em uma moldura filosófica e dominá-la e dizer, aqui está, eu compreendi, eu sou maior que ela porque eu a encompassei, eu posso agora ir para um outro sistema, criar o meu próprio sistema religioso, espiritual, filosófico. A palavra de Deus vem e nos coloca no bolso e nos faz tropeçar. E você encontra de repente, ao tentar analisar a palavra de Deus desta maneira, um nó. E você não consegue seguir em frente. Aqui está o paradoxo, aqui está a ambiguidade intrínseca, para que aqueles que pensam, que compreendem, mas rejeitam, eu entendo, eu fecho a minha mente para isso, eu vou ouvir com ouvidos tapados no intelecto, eles não recebam, porque não desejam, e não sejam curados, e não sejam perdoados, e assim não são salvos. Sim, lhes é dado, não lhes é dado. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, ninguém virá a mim, a não ser que o Pai que me enviou o traga. Então eu não posso ir se o Senhor não me levar. A vós é dado ir a Cristo, ensinado. Aquele que é ensinado pelo Pai virá a mim. E aquele que não é ensinado não virá a mim. Então eu chego nesse ponto e eu não consigo seguir em frente. Porque eu digo a mim mesmo, é injusta essa mensagem. É injusto, por que não salvação a todas as pessoas? E o meu silogismo, a minha maneira de raciocinar, tropeça aqui. E não consegue responder ao Evangelho. E não consegue seguir em frente. Mas então vem a maravilha da palavra de Deus. Tão simples, tão poderosa, tão genuína, tão honesta. E o Senhor Jesus Cristo, que declarou aquelas mesmas palavras, diz assim, todo que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que ele quer dizer é isso, que a soberania de Deus em dar ouvidos,
e a responsabilidade humana em ter ouvidos para ouvir, ouvir e responder o Evangelho andam juntos e não há contradição. E nossa maneira de pensar e ler um texto e fazer um exame interpretativo, nós não conseguimos ver estes dois elementos se unirem, fazer sentido. Eles parecem autocontraditórios, se espelhem como água e óleo. É como duas linhas de trem, elas estão sempre andando juntas, mas parecem não interagir. Mas na sabedoria divina, elas se encontram, elas se unem. E Deus diz assim: se alguém diz, eu não vou ouvir, eu vou estar lá, escutando, entendendo, mas não vou responder. Ouvir quer dizer responder, implica arrependimento e fé. Eu não vou responder, vou passar desta fase e ir para outra fase, deixar essas coisas para trás, sou obrigado aí, meu amigo, meu colega de faculdade me chama, eu tenho que ouvir, eu vou ouvir, mas eu já entendi e não quero abraçar, respeitar, aceitar, responder. Eu não irei a Cristo, não tente mais. Esse pregador pode tentar de tudo, esses amigos, esses familiares, eu não irei a Cristo, eu vou manter a amizade, não vou confrontar, mas eu não irei a Cristo. Então vem a palavra de Deus e diz, então baixa a crista, porque somente irá a Cristo aqueles que o Pai ensinar e os levar. Isso abate o orgulho humano, isso destrói o orgulho humano, isso quebranta o orgulho humano e reduz a sabedoria deste mundo ao pó. Mas alguém pode dizer, mas eu desejo o perdão e a vida, e eu não sei se Ele me elegeu, se eu irei a Ele, Ele vai me perdoar, me salvar de fato, me receber. Eu não sei se eu sou eleito de Deus. Então vem o Senhor Jesus Cristo e diz de maneira tão simples: se você vier como está, aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Você não precisa estar pensando se é um eleito ou não. Você nunca saberá isso, a menos que você venha e após nascer de novo você entenderá. Você não pode subir ao céu, abrir o livro da vida, encontrar teu nome lá e dizer, eu sei que eu sou eleito, agora eu volto para a terra e vou buscar o Senhor porque eu já sei que eu sou eleito. Não! Você vai a Cristo como você está. E qual é o critério? Cansados e sobrecarregados da culpa, do pecado, sentido de vida, de reconciliação com Deus, de perdão. E aqui as duas coisas estão unidas. Ele diz, vinde a mim, se você tem esta sede, há uma água para você. Se é um desejo de perdão, de reconciliação, de ser uma nova pessoa, tenha certeza que há um perdão, uma reconciliação, a graça de Deus para você. Lembra daquela ilustração que sempre usamos? O bebê acabou de nascer, saiu do ventre da sua mãe, não conhece nada neste mundo, nunca viu o seio da sua mãe, e ele está procurando já para mamar. Mas quem colocou neste bebê o desejo de buscar por um leite, quando ele não sabe que existe tal coisa, ele já vai imediatamente? Deus que colocou no bebê o desejo pelo leite, colocou na mãe o leite. Se você tem uma sede por perdão, uma ânsia por reconciliação, uma nova vida, certeza de salvação, é porque há uma salvação para você, uma reconciliação com Deus para você, ela está ali. Assim, se alguém diz, eu não irei, não insista, bom, então abaixa Cristo. Somente irá aqueles que o Senhor ensinar. Mas se alguém disser, eu não sei, eu não entendo se eu sou eleito, você não precisa olhar para isso necessariamente. Você percebe teu estado e condição de culpa? Cristo é o Salvador, vá a Ele. Você compreende o vazio da tua vida sem significado? Ele é a riqueza do conhecimento, do propósito e do significado. Vá a Ele de mãos vazias e seja enriquecido. Você teme? Há um Salvador, uma cidade de refúgio para o pecador arrependido, simplesmente por tua necessidade espiritual, compreendida, sentida, real. Vá a Ele e nunca, nunca será lançado fora. Aqui está a maravilha do Evangelho. Este elemento, este paradoxo à nossa mente, esta ambiguidade intrínseca é colocada ali de propósito, para que aqueles que se levantam acima da verdade não sigam em frente. Tem ouvidos, mas não irão ouvir. Mas aqueles que de fato buscam e percebem, compreendem a sua necessidade, sigam e persistam e encontrem paz com o Senhor. Ser bíblico é isto, é pregar o que a Bíblia ensina. Eu não vou criar uma moldura, uma estrutura filosófica e começar a desdobrar isso aqui. Não, se a palavra de Deus diz que Ele tem eleito os seus eleitos, é verdade.
Mas se ela diz também que qualquer pessoa for a Cristo para ser salvo, é verdade também. Isso é bíblico, é isto. E assim nós permanecemos na palavra de Deus. Mas eu devo seguir em frente, queridos amigos. A mensagem do Senhor agora nesta parábola-chave principal das parábolas. Meus discípulos perguntaram ao Senhor o significado específico dela. Está lá em Marcos, no capítulo 4, outra vez, no versículo de número 10. Eles dizem ao Senhor Jesus Cristo: e quando se achou só, isto é, o Senhor, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E aqui ele irá então explicar esta parábola específica. Bem, recorde-se, o contexto ainda é o treinamento dos discípulos. Ele está treinando os seus apóstolos. E por meio agora desta parábola específica, há uma matéria específica neste seminário. E nós podemos intitular esta matéria do Seminário de Cristo: como discernir entre genuína conversão em uma pessoa e uma falsa conversão, uma não conversão. E para fazer isso, ilustrar, ensinar isso, o Senhor nos dá 4 tipos de pessoas que ouvem o Evangelho, porque a salvação vem pelo ouvir o Evangelho. 4 grupos de seres humanos que estão sob o som de um Evangelho em algum determinado momento, e a resposta deles ao Evangelho. E os apóstolos irão entender como discernir entre uma conversão genuína e uma falsa. E, queridos irmãos, volte aqui, do passado para o presente. Isto é para você e para mim como crentes. Nós precisamos aprender isto, a discernir entre uma falsa, uma não genuína e uma genuína conversão. Penso eu, em particular, que a maior tragédia da maioria das igrejas cristãs evangélicas em nossos dias aqui e em tantos lugares do mundo é a ignorância desta verdade. Por isso muitas igrejas estão cheias de palha, de feno, de bodes, de cabras que são vistas, tomadas como crentes. E muitos que nasceram de novo, passaram da morte para a vida, parecem andar debaixo do jugo da dúvida espiritual por não terem compreendido que nasceram de novo. Assim o Senhor ensina aos seus discípulos e a nós como discernir entre alguém que diz paz no Senhor, vaso, bênção, tem a linguagem de Israel, mas talvez não nasceu de novo. E de alguém que parece não poder comunicar isso com toda a clareza, mas você vê os frutos claros de uma vida transformada por Deus. Assim, deixe-me tocar nisso. 4 tipos de pessoas que ouvem o Evangelho. Como essas pessoas recebem a palavra de Deus? Bem, você deve ter observado que as primeiras 3 categorias aqui, esses 3 terrenos, são pessoas que ouvem o Evangelho, a semente é o Evangelho, o evangelista, o pregador, no caso aqui, Cristo é o semeador, a semente é o Evangelho. Estes 4 tipos de terrenos representam 4 tipos de pessoas, isso é claro aqui na parábola. Estes primeiros 3 terrenos parecem representar um tipo de pessoa, embora em 3 categorias. São todas elas pessoas que ouviram o Evangelho, mas rejeitaram o Evangelho. Ouviram com ouvidos surdos. Viram, mas não perceberam. Elas rejeitaram o Evangelho. Isto é, não houve conversão, embora elas ouviram o Evangelho, compreenderam de certa forma. E talvez, eu temo, haja alguém que se encontre nessa categoria. A primeira categoria está no versículo de número 19, você deve se recordar a parábola com clareza, não irei lhe dar em muitos detalhes, mas o significado dela. Ouvindo alguém, escutai, pois, vós a parábola do semeador, a interpretação, o ensino. Versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino, a semente é lançada, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Ouvindo e não entendendo. Volte ao versículo 15. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam à escura. E ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, ouvindo de mau grado, vem o maligno e arrebata a palavra. Lucas, por exemplo, ele nos informa algo mais
ele adiciona algo mais que o Senhor disse nessa parábola e quer que nós saibamos de algo mais que o Senhor acrescenta aqui neste primeiro grupo. Lá no capítulo 8, se você abrir rapidamente, no versículo de número 5, Lucas capítulo 8, versículo de número 5, ele diz o seguinte sobre essa primeira categoria. E perguntou-lhes quantos... estou em Marcos, mas em Lucas. Capítulo 8, versículo de número 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, veja a primeira categoria, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Volte a Mateus, veja o versículo de número 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Lucas adiciona que ela foi pisada, as pessoas pisaram, e depois as aves do céu vieram e arrebataram. Versículo de número 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, Satanás, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Aqui está o caminho. O campo está ali onde o semeador lança a semente. Este campo é muito interessante porque há uma parte arada, há pedregulhos, há uma parte de espinho, há um trieiro, esta é a beira do caminho, as pessoas passavam para não pisar na plantação, e esse trieiro era compactada a terra, um solo duro, a semente não entrava, e nos parece que o semeador, ele lança esta semente em qualquer direção, livremente, cai em espinhos, cai nas pedras, cai num solo arado, e sabe o que é isso, queridos irmãos? Está claro que o evangelho deve ser oferecido a todos. Você não vai dizer, eu só vou pregar para os eleitos, só para essa pessoa. Olha, essa pessoa, ela parece que se vai converter, eu vou focar nela. Eu me recordo de uma pessoa falando, olha, Abner, um amigo, salvo, ele está quase pronto, ele está pronto, nunca conversando com essa pessoa para o evangelho, porque ele julgava pela tranquilidade daquela pessoa, a educação que ela iria ouvir o evangelho, iria razoar. Não, querido amigo, nós lançamos a rede, nós lançamos a semente, e aqui está esse terreno ilustrando exatamente isso. Mas esta semente primeira cai à beira do caminho, solo compactado, muitos passam por ali, e Lucas nos diz que ela é pisada pelas pessoas. A pessoa aqui representada, ela ouve a palavra do Senhor, a semente é lançada, o pregador traz, ela lê, ela ouve, mas isso não penetra em sua alma. Por quê? Porque ela pisa sobre a semente, ela ouve e diz, eu já sei onde isso vai, eu não irei receber. Ela esmaga a semente, para que ela não produza raiz, não entre em seu coração, não traga frutos. Ela pisa, ela rejeita. Eu saio da igreja, ela tenta lavar da sua mente tudo que ouviu. Eu vou assistir algo, vou pensar nisso e naquilo, eu não quero, eu não me recordo, eu piso sobre ela. E assim naturalmente os corvos do ar, os pássaros do céu, vêm daquelas migalhas, vêm e arrebatam. É fácil para Satanás tirar do que é em nós o pouco que já foi colocado ali. E é nisso que se cumpre o significado dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, aqui no nosso capítulo de número 13, no versículo de número 12, porque àquele que tem se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tempo e oportunidade tantas vezes, e eu piso sobre ela. E eu a rejeito. Aquela pequena compreensão que ainda resta em mim, Satanás irá tirar de lá com uma avalanche de mundanismo, pela concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, que irá inundar a tua vida gradativamente. E se havia algum resquício de compreensão de Deus, da palavra do Evangelho, isso se tornará nebuloso, e logo se perceberá que você não sabe mais nada do que um dia aprendeu, ou que não aprendeu as coisas corretas, porque nunca recebeu a palavra de Deus, será tirado. E este mundo se tornará muito grande em você. Ele arrebatará, Satanás lhe arrebatará. Este é o significado deste primeiro tipo de pessoa. É assim que Satanás opera. É assim que a pessoa age. Ela ouve com ouvidos mudos, de mau grado, sentada sob o Evangelho, ouvindo o Evangelho, lendo o Evangelho de mau grado, com ouvidos tapados. E Satanás então faz a sua parte com grande facilidade. Você percebe a clareza dessa parábola? Não sou eu que estou colocando estes sentimentos nela, sendo irônico ou sendo duro.
É o Senhor da glória quem está representando estas coisas. A segunda categoria de pessoas que ouvem, mas não há conversão, está no versículo de número 20. Ele diz então, capítulo 13 de Mateus: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chega a angústia e a perseguição, marque, por causa da palavra, logo se ofende. É uma conversão. Ali naquela parte do terreno onde o semeador lançou a semente, havia terra. Parecia um lugar onde a semente poderia cair, criar raiz e crescer e produzir frutos, mas embaixo daquela pequeníssima, fina camada de terra havia imensos blocos de granito. Grandes pedregulhos. E naturalmente, pela pouca terra, com pouquíssima umidade, logo a semente rapidamente cresceu. Mas porque ela não tinha uma raiz, conforme ela sentia o poder do sol, e ela precisava de mais umidade, água, e não tendo, ela logo se seca e murcha. Essa é a ideia aqui. Mas quem é essa pessoa? Não há conversão aqui. Esta pessoa ouve o Evangelho, se alegra de alguma maneira com o Evangelho, abraça estas verdades, mas não há conversão. Por quê? Porque o ouvinte aqui descrito, ele percebeu na mensagem, ele compreendeu a possibilidade de ser perdoado por Deus, destas grandes bênçãos, uma nova vida e o céu. Ele abraça rapidamente isso, com alegria. Mas ele não lançou raiz no que ele ouviu. Ele não ouve com profundidade a mensagem do Evangelho. Não há profundo arrependimento. Ele não toma estas palavras e não há um verdadeiro, profundo arrependimento. Ele se alegrou com a possibilidade do céu, da paz, do perdão, de uma nova vida, de coisas maravilhosas. Ele respondeu em parte, mas não houve salvação. Ele não foi a Cristo inteiramente. Você sabe, em muitas igrejas, pessoas ouvem a mensagem, muitas vezes não é claramente comunicado o Evangelho, mas ouvem, ou qualquer outra coisa da palavra de Deus, e ao final do culto é feito um apelo às pessoas. Mas é um apelo a receber a Cristo de uma maneira curiosa, estranha, que você não encontra na Bíblia. A pessoa deve fazer um gesto, uma ação física, como levantar a mão, ou ir à frente onde está o púlpito e o pregador para orar e manifestar salvação. Isso representa muito o que está sendo ilustrado aqui. Uma resposta foi dada, a semente logo cresceu naquele culto. A primeira vez que ouviu, abraçou com muita emoção as músicas para quebrantar o coração. Todo emocionalismo trabalhado, a voz no microfone, venha, não diga não, não se envergonhe. Mas nada sobre o pecado. Mas nada sobre a necessidade de verdadeiro, profundo arrependimento diante do Senhor. E uma resposta rápida é dada, a pessoa vai à frente, mas nunca foi a Cristo em arrependimento, como um pecador contrito, como no Salmo 51, 116, 32. E logo essa pessoa talvez seja batizada, está envolvida na igreja, quer participar disso e conhecer isso e aquilo, mas veja o que acontece. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Perseguição? Bem, eu não tinha pensado sobre isso, mas esta vida cristã não posso deixar ela só para a igreja. A Bíblia exige que uma nova criatura seja uma nova criatura em todo lugar, todo dia. Sua atitude muda, suas palavras mudam, suas ambições mudam, sua roupagem muda, tudo muda. As pessoas irão saber e talvez elas não vão gostar disso, de fato elas não estão gostando, e minha família agora está me olhando de maneira diferente, o chefe e meus amigos estão me ridicularizando, o sol, a perseguição, o momento difícil, o teste da vida cristã. A voz é dado não somente o crer, mas o padecer perseguição. E quando esse sol escaldante vem, então elas abandonam. Elas não produziram um fruto que permanece para a vida eterna. Foi um fruto temporão, passageiro, que não vingou. E há tantos assim, queridos amigos. Um arrependimento superficial,
caso alguém se encontre nessa condição. Mas deixe-me correr, a terceira categoria está no versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Um terceiro grupo de pessoas que ouvem o evangelho, mas não há conversão. Ali está. Quando o semeador lançou aquela semente na terra, ele não sabia que haviam espinhos ali, não estava aparente. Ou o joio, que é uma erva daninha, mas conforme aquela semente começou a produzir, então mais rapidamente cresceram os espinhos e a sufocam, isto é, a cobrem, a cercam, e não há sol, não há luz, e ela murcha, ela morre. Essa é a ilustração. Ele nos diz que esta pessoa, ilustrada aqui, semeada entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ela não produz o fruto genuíno do verdadeiro arrependimento, o novo nascimento. Bem, a intenção aqui, é claro, lembre-se, é ensinar os apóstolos, é ensinar o povo de Deus. Há uma palavra aqui, cuidados desta vida, deste mundo, mas não é uma tradução muito clara. No original é a porção, mas a porção, o lote, a parte deste mundo, dessa cultura, desta vida, e a sedução das riquezas, a parte, o lote, as distrações deste mundo. Estes espinhos falam sobre o apego desta pessoa ao mundo. Ela ouve o evangelho, mas ela está apegada ao mundo. E o mundo cresce em sua estima juntamente com a sua compreensão do evangelho. Mas o mundo se torna maior e sufoca e a arrasta de volta para o pecado. O Senhor Jesus Cristo declarou isso de uma maneira mais direta. Ele disse: não podeis servir ao Senhor e a Mamon, as riquezas. Eu quero ser convertido por Cristo. Eu quero o céu, eu quero esta nova vida de segurança e certeza, a vida eterna. Mas também eu quero este mundo. E todo o seu entretenimento sujo e carnal e ante Deus, eu quero beber disso todo dia, eu não quero deixar isso. E assim não há renúncia do mundo. Eu quero a vaidade deste mundo, eu quero ser visto. Os espinhos crescem juntamente com o conhecimento da palavra. Eu quero a minha parte, a minha porção, o meu lote deste mundo, aquilo que o mundo me pode oferecer, o melhor desta vida pecaminosa. Eu quero ter, eu quero Deus, sim, eu compreendo, mas eu não quero largar isto, eu quero junto. E assim, naturalmente, um Senhor prevalece, porque o meu coração ainda está lá. É fácil este mundo me trazer de volta, me levar de volta. Não foi um fruto genuíno, não houve um verdadeiro arrependimento. Eu não virei as costas por inteiro para este mundo. Eu deixei um pé lá, um laço ali, as possibilidades abertas, as duas portas abertas, para quando eu quiser, puder, eu pulo de volta e eu volto. Simplesmente não houve fruto, diz o Salvador. Ele segue dizendo: e a sedução das riquezas. Bem, não significa apenas dinheiro, porque no original significa recompensa, algo que traz plenitude, preenchimento, as recompensas que este mundo pode me dar. Eu quero a Deus, mas eu quero também de todo jeito o sucesso econômico em meus empreendimentos. E estas coisas me dominam. Eu não estou na casa do Senhor quando eu deveria, nem na obra do Senhor. E eu continuo me entregando à busca de um sucesso econômico, e gradativamente este sucesso, como um espinho, começa a me furar. Cristo diz que muitos, em busca de sucesso econômico, foram traspassados por muitas dores e problemas, e grandes perdas, e grandes dores, e preocupações, e palpitações cardíacas. Por quê? Porque eu quero a Deus, o reino de Deus, mas eu quero também sucesso na minha carreira, sucesso econômico. Eu quero o que este mundo pode me dar e me oferecer. Eu quero status.
Eu quero o conforto e a tranquilidade material total que eu possa ter aqui. E estas coisas começam a tomar a minha mente. A minha mente está nos catálogos. E como melhorar isso, e ter mais isso e aquilo, e mudar isso, e ampliar isso. Eu quero a Deus, mas este mundo também. E assim é sufocada esta semente. Talvez alguém busque uma qualidade de vida, abundância, plenitude, ter, possuir. Eu não posso servir ao Senhor porque eu preciso usar dos meus bens e estar viajando o tempo todo e curtindo tantas coisas e me envolvendo com certos ambientes que me tornam uma pessoa talvez mais vaidosa, mais acima dos outros. Eu vou sendo sufocado e aquele desejo de perdão e salvação vai minguando e minguando e minguando. E eu retorno a estas coisas. Há pessoas que permanecem assim na igreja por anos. Este mundo em paralelo ao desejo pelo céu. Talvez alguém esteja preocupado demasiadamente com sua estética, com sua beleza. E eu quero ser visto. Como as pessoas vão me notar? Sim, eu vou ouvir o Evangelho, mas eu também estou muito preocupado como as pessoas vão me ver e me notar. Caso eu estou belo, bela, vou ser visto, que as pessoas vão falar de mim quando elas me verem usando esta roupa, aquela. Eu vou me projetar como uma pessoa de estética e moderna, o que quer que seja, e de grande isso, e de grande aquilo, etc. Eu estou muito preocupado com isso. E assim eu não posso ouvir o Evangelho, porque a todo tempo, conforme o pregador prega, eu estou olhando para a minha sandália nova, e meu novo relógio, como eu estou aparentando, o que eu vou falar depois do culto para aquela pessoa, a minha mente está em outro lugar. Não, um profundo arrependimento, um profundo desejo. Os espinhos. Na verdade, o termo no original, sufocar, também não é forte. O melhor termo seria: os espinhos a estrangulam. Essa é a força do grego. Tudo aquilo é estrangulado dentro de mim e morre. A minha mente não está ali. Quão triste, queridos amigos, essa situação. E o Senhor divide pessoas nessas categorias. Acaso há ainda alguém aqui nesta categoria? Mas há uma quarta categoria de ouvintes, tão diferente, que produz um fruto verdadeiro para a vida eterna. Mas o que foi semeado, versículo 23, em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Aquela terra onde a semente caiu, era uma boa terra. Mas como uma boa terra? Bem, naquela porção de terra onde foi lançada a semente, ali não havia pedregulhos, eles foram tirados. Não havia restolhos de raízes podres, não havia espinhos e ervas daninhas. A terra foi cortada, ela não era compacta, dura. O disco do arado cortou e amaciou e moveu aquela terra. E quando a semente cai ali, então ela entra na terra e ela germina. Eu busco ao Senhor para ouvir o Evangelho. Eu tenho examinado com honestidade a minha alma, o meu coração. Eu tenho tentado lançar fora todas essas coisas que me atraem a esta vida. Eu vou ouvir o Evangelho com atenção, como para mim, com os ouvidos da alma. E todos os meus pré-conceitos eu deixo para trás para ouvir o que a palavra diz por si mesma, não o que eu penso sobre ela. Eu entendo a minha necessidade de perdão, que eu sou uma alma eterna, criada à imagem e semelhança de Deus, mas eu vivo longe de Deus, eu não o conheço em minha alma, eu não tenho um relacionamento próximo, real, aquela paz, aquela certeza de vida eterna. E este mundo, mas eu tiro estas coisas, este mundo é tão forte, eu arranco. Eu sei que eles estão comigo, e amanhã, segunda, terça-feira, e tantas coisas, eu vou ouvir o Evangelho. Quando eu sentar, eu vou tirar da minha mente estas coisas para buscar de fato e cavar esta palavra, encontrar este ouro. Esse terreno foi preparado, colocado em palavras simples. Ouvem de bom grado com seus ouvidos, abrem os seus olhos para que vejam, para que ouçam, para que compreendam, para que se voltem a Deus, se convertam. Como dizem Lucas, e eu os perdoe, e sejam curados, sejam salvos. Este é o terreno. 4 tipos de terrenos aqui. Os tipos de ouvintes.
Os apóstolos não deveriam confundir as pessoas. O pregador não pode deixar o ouvinte confuso. Uma pessoa entra para ouvir o evangelho e ela sai dali, o que é isso é para mim? Eu sou quem? O que a Bíblia diz sobre? Não sei, vou e volto do mesmo jeito. Eles deveriam discernir, e serem aptos a lançarem esta semente. E quando nós evangelizamos de maneira pessoal, isso é para nós. E discernir estas coisas. Se você pensa sobre a história da igreja, corro para o final, você sempre vê esses 3 primeiros tipos de ouvinte presentes ali. O ouvinte à beira do caminho. Podem ser, por exemplo, pessoas que cresceram na igreja, ou desde muito cedo foram levados à igreja. Ou pessoas que visitam com regularidade. Nós queremos chamá-los, gentilmente, de amigos do evangelho. São insensíveis à palavra. A palavra não penetra na alma. Elas estão ali, mas a sua mente parece estar voando. Às vezes, o pregador tem essa posição privilegiada de ver a multidão de pessoas. Há pessoas que estão ali olhando assim. Você parece que elas sofreram um trauma mental. Sua mente está em outro lugar. Alguém se senta ali e o culto passa, a mensagem segue a todo tempo. A pessoa decidiu não ouvir. E ela olha para lá, e olha para cá, olha para cá, e para lá. E eu não vou ouvir. Pessoas que crescem na igreja, passam anos indo e não são tocadas, a palavra não penetra em suas almas, mas muito um dia percebem isso. E de repente elas dizem, eu preciso ouvir com honestidade essa palavra. Sou eu descrito, eu sou este pecador, eu vivo na prática do pecado. Eu tenho vindo aqui toda essa vida porque o que eu estou fazendo aqui? Qual o significado disso? É só cumprir uma rotina, eu cresci no meio desta rotina, eu estou entendendo essa mensagem, ela é real, ela é verdadeira, sou eu que sou descrito aqui. E elas respondem o evangelho e produzem frutos. Então, há o solo rochoso ao longo da história, pessoas tímidas, são pessoas acanhadas para abraçarem o evangelho, são crentes nominais. São como as pessoas mornas, nem frias nem quentes. Elas estão lá, meio cá. Não há vida. É um ouvinte, é educado, está na igreja, crê e concorda, se considera um cristão, mas não há vida na alma. É formalismo polido. Não há nova vida ali. Eu não quero me comprometer por inteiro. Isso vai tirar minha liberdade. Eu sei onde essas coisas podem me levar. Há rochas terríveis ali dentro, um coração duro, resistente. E aí, então o ouvinte do solo espinhoso, pessoas que querem sim a alegria do reino de Deus, mas não desistirão deste mundo e dos seus prazeres e alegrias fugazes, e da curtição e da treta, como se diz hoje em dia, e da concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida e a vaidade, e o sucesso econômico a todo custo, etc, etc. Eu quero o reino de Deus, mas eu não renuncio a este mundo. Então, é claro, são pessoas que continuamente bebem deste mundo, e ouvem a palavra de Deus, bebem dela, então bebem do esgoto deste mundo ao longo da semana. Todas as suas novelas horríveis e absurdas, e as suas músicas e filosofias, e entretenimentos hollywoodianos, imorais, anti-Deus. Eu bebo com prazer dessas séries, dessas coisas. Eu visito esses lugares e a minha busca é por isso, por aquilo. Eu quero ser isso e ver isso e ter isso. Eu quero este mundo e eu quero Deus também. E assim é sufocado ao final. E não produz um fruto de arrependimento genuíno. Não percebeu a gravidade do estado. Não houve uma resposta inteira. Não houve renúncia verdadeira. Mas também, queridos amigos, ao longo da história, milhares, centenas de milhares de ouvintes de boa terra, pessoas que ouviram a palavra de Deus e responderam à mensagem do Evangelho. E ao responderem pessoalmente, indo a Cristo, foram salvos e perdoados. E
e colocaram aos pés do Salvador todo o seu orgulho, reconhecendo isso, a incredulidade, a dureza, o amor do pecado, e clamaram por salvação, libertação, por perdão, e foram tão transformados. E o resultado desta vida transformada, desta semente que morreu na terra com Cristo e germinou para a vida eterna, foi que elas não foram meramente salvas, ou aparentemente cristianizadas, a semente que cai entre pedras cresceu um pouco, que cai entre espinhos, está ali. Não, elas produzem fruto. Essa é a diferença entre as demais. E não um fruto, 30, 60, 100. Uma vida para o Senhor. E ali está aquele homem, aquela mulher, aquele jovem salvo, servindo ao Senhor nesta área e naquela área, e uma nova vida, e alcançando almas, e aprendendo a palavra de Deus, e defendendo a fé, 10, 20, 30 frutos, humilde, fiel, dedicado, negando este mundo, 40 frutos, 50 frutos, alcançando almas, vivendo para o Senhor, trabalhando no prédio da igreja, limpando, visitando irmãos, amor fraternal, negando-se a si mesmo, vivendo para a glória eterna, frutos, muitos frutos, conforme a graça e a capacidade que Deus dá a cada um. A fé, a submissão à palavra, 30, 60, 100. Um negociou e alcançou 10, outros 5. Você percebe como elas se repetem? Frutos. Deixe-me concluir com esta palavra. Isso é dirigido ao não salvo, não é primariamente, mas aos discípulos, para compreenderem a diferença entre uma genuína e uma não genuína conversão. Mas, queridos amigos, acaso nós nos encontramos como pessoas salvas em alguma dessas 3 primeiras categorias? Seria possível um salvo, um crente, estar em alguma dessas primeiras categorias? A categoria do solo compacto, duro. Sim, é possível. É temeroso, mas é possível sim. E você foi salvo. E os anos foram passando. E aos poucos você se tornou acostumado com as verdades eternas. E como aquele solo, os desafios da palavra de Deus não penetram a sua alma. E você não muda para agradar a Deus. E você não produz um fruto. E a palavra de Deus repreende o teu orgulho e você permanece um solo duro. Você já não é mais tocado pelos desafios da palavra de Deus. As glórias do reino se empalideceram, você esqueceu a brevidade da vida. As promessas de Cristo já não soam na tua alma e te fazem regozijar. O tempo passou e você se acostumou, e aos poucos talvez Deus se tornou tão familiar, e o pecado também se tornou, porque fala-se tanto, ele se torna talvez alguém próximo. Eu começo a dialogar com ele e a me entregar ao pecado e dizer: não, essas coisas não são terríveis assim, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E você não está mais sensível ao chamado de Cristo, às declarações da palavra de Deus. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Talvez um pouco. De maneira nenhuma. A semente penetra na alma, e eu digo não. Ou talvez um crente seja este, salvo de verdade, mas um solo rochoso ali embaixo. E é sempre uma resposta superficial às coisas de Deus. E no serviço do Senhor não há continuidade. Por algum tempo, pouco tempo, e você não vê mais a pessoa. E ali está aquele fogo, aquela dedicação, e o tempo passa, e cadê? Mornidão, frieza, nenhum fruto, nenhum envolvimento. Altos e baixos na vida cristã. Vai produzindo fruto, ele é temporão, ele não é completo. A obra do Senhor é iniciada e não é concluída. Um crente salvo entre espinhos. Por quê? Porque os cuidados desta vida se tornaram tão grandes sobre mim. E a casa, e o trabalho, e a planilha, e a estética, e a aposentadoria, e isso tomam todo o meu tempo. E ter aquele objeto dos meus sonhos, possuí-lo, a minha mente está nisso. Eu não tenho tempo mais. Se eu estiver disponível, eu sirvo ao Senhor. Não há frutos. Ele é rápido, ele é passageiro, ele não permanece.
Será que há algum crente no Senhor Jesus Cristo que se enquadre, que esteja vivendo nessa posição? Oh, queridos amigos, alguém que caiu, não é? Pedras, espinhos, à beira do caminho. E o Senhor está voltando. Se esse é o caso, se há algum irmão na fé, uma irmã na fé que se encontra nessa situação, ore ao Senhor com urgência. Suplique a Ele que Ele sensibilize outra vez o teu coração. E que as coisas do reino de Deus se tornem novamente as verdadeiras, as maiores, o motor, o motivador, e consumam a mente, o coração a cada semana. E tudo mais seja manutenção, e não objetos para o ego, mas para o uso. E o reino de Deus tome a maior porção da nossa mente, recurso, tempo, emoção, trabalho, estudo, movidos, tocados outra vez, produzindo frutos para a glória de Deus. O amor fraternal ferva outra vez. E o interesse real pelo povo de Deus e pela obra e o andamento do Evangelho no mundo e nesta cidade, as igrejas de Cristo outra vez tome a nossa preocupação. E tudo aquilo que nos afasta do Senhor, ou qualquer daquelas manchas e traços em nós que são da velha natureza, não refletem Cristo, orgulho, soberba, a dureza, a frieza, o distanciamento, sejam lançados fora, e hajam então frutos. E então, queridos amigos, lembre-se, é um semeador que lança a semente no campo de Cristo. E nós chegaremos na presença do Senhor com cestos para apresentar aos pés de Cristo, uma vida para Ele, uma vida para o Senhor, em nossa pequenez e nossa fraqueza, produzindo frutos para o Senhor. Não é maravilhosa esta parábola? Discernir entre uma genuína conversão e uma falsa, sermos tocados, movidos pela palavra do Senhor até o final. E se ela não está penetrando nossa alma, clame. E se há algum torpor na mente, no coração, nas sensibilidades, lute, vença, arranque isso, clame ao Senhor e Ele te dará graça. Este fruto, esta semente irá quebrar os espinhos e o solo pedregoso e germinar para Cristo uma vida de verdadeiro propósito, uma porção completa do reino de Deus, servindo ao Senhor, sendo útil, a melhor vida, o melhor desta vida do reino, agora, nesta jornada, para Cristo, e então, o melhor de tudo, a eternidade com o Senhor.